Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da Palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos mediadores e apóstolos das alianças. Uma vez que em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto uma honra do que a casa de aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Glória a Deus! Neste vídeo, em especial, refletiremos sobre o seguinte tema: a semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças. A semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças. Glória a Jesus! Caro espectador, é verdade. Há diferenças entre tais mediadores e as vimos nos vídeos anteriores. Entretanto, convém também reparar, verificar as semelhanças existentes entre eles, entre os mediadores e apóstolos das alianças. Antes de tudo, vamos nos remeter, vamos fazer remissão ao texto apostólico, segundo o qual, sim, há semelhanças entre os mediadores e apóstolos das alianças. Isso é possível conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É o discurso de São Pedro diante de seus concidadãos, de seus compatriotas, diante dos seus irmãos segundo a carne israelitas, chamando-os ao arrependimento e à conversão a Cristo. E ele os adverte durante esse discurso, lembrando-os de que
próprio mediador e apóstolo da anterior aliança já tinha previsto, profetizado, um outro profeta, que aquele povo deveria ouvir, do contrário, deixaria de gozar da condição de povo de Deus. Ou seja, seria exterminado dentre o povo de Deus. Isso é possível conferir esse discurso em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos, prossegue São Pedro, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, São Pedro, diante de Israel, pregando-lhes o arrependimento, faz menção da profecia mosaica, segundo a qual surgiria um profeta semelhante a ele, Moisés. E São Pedro, nessa passagem, se vale dessa profecia mosaica após discorrer sobre Cristo, apresentá-lo ressuscitado, chamando Israel ao arrependimento e à fé em Jesus, o Cristo. Portanto, São Pedro está mostrando, revelando, eis a autoridade apostólica, que esse texto, essa profecia mosaica, cumpriu-se cabal e perfeitamente em Jesus de Nazaré, o Cristo. Sendo assim, esse profeta, semelhante a Moisés, mediador e apóstolo da anterior aliança, é Jesus de Nazaré, o Cristo, mediador e apóstolo da nova aliança. Mas nós vamos começar a ver neste vídeo em que repousa, em que se encontram essas semelhanças. E a primeira dessas semelhanças que queremos te chamar a atenção, caro espectador, se dá no fato de tanto o servo fiel, Moisés, quanto o Filho amado, Jesus Cristo, ambos serem os únicos profetas a terem trazido uma aliança ao povo de Deus. E isso é possível perceber em João capítulo 1, verso 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Repito, João capítulo 1, verso 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer dizer, eis aí a primeira semelhança, como profetizado por Moisés e explicado por São Pedro. Eis aí a primeira semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças. De um lado Moisés, de outro Jesus Cristo. Qual seja, ambos trouxeram uma aliança. Enquanto Moisés trouxe a anterior, a velha aliança, o antigo pacto, a lei, Cristo Jesus trouxe a nova aliança, o Novo Testamento, a graça. Enquanto um trouxe a aliança,
que era a aliança dos bens futuros, Hebreus 10:1, Cristo trouxe a aliança dos bens realizados. Aleluia! O que era uma sombra ou uma figura na primeira aliança, tornou-se consumado, realizado, concretizado na nova aliança em Cristo Jesus. Como São Paulo certa vez escreveu, a anterior aliança era sombras e figuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo aquilo que estava anteriormente na anterior aliança era uma sombra, não uma imagem exata, uma sombra do que Cristo, o corpo, traria quando do seu advento. E nós podemos observar que, apesar de a primeira ser sombra e figura do que viria Cristo na nova aliança, não são iguais. Assim como nenhuma sombra tem imagem exata das coisas, as duas alianças guardam distinções. E isso é possível observar em Gálatas, também no capítulo 3, a partir do verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão não foi contemporâneo da lei. Ele viveu 430 anos antes da lei. Então a experiência de Abraão não se relaciona à lei. A experiência de Abraão foi qual, pastor Davi? Deus lhe falou, Deus lhe prometeu e ele creu. Deus lhe dirigiu a palavra, Deus lhe fez promessa e ele creu. E em decorrência dessa fé diante da palavra e da promessa divina, essa fé na palavra e na promessa foi-lhe imputado como justiça, foi-lhe atribuído como justiça. Quer dizer, Abraão, não contemporâneo da lei, antes da lei, recebeu a bênção. Qual? A justiça. A bênção de Abraão não eram suas riquezas, era a justiça. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Abraão foi abençoado, foi justificado. Abraão foi abençoado, foi justificado. A bênção de Abraão é a justiça. E ela veio em decorrência da fé que ele manifestou na palavra e na promessa. E que ele comprovou, esperando as promessas de Deus de que Sara daria à luz e posteriormente apresentando seu filho Isaque, já crescido, diante de Deus em sacrifício. E esses dois momentos ele comprovou, ele manifestou, ele demonstrou a fé na palavra e na promessa. Porque ele cria, como está na Epístola aos Romanos, que Deus ressuscitaria seu filho. Ele cria na palavra e na promessa que Deus deu a ele, de que nele todas as nações, todos os povos da terra sejam abençoados. E se assim for prometido, ele entrega seu filho em sacrifício, porque ele cria no poder de Deus para ressuscitá-lo. Então a justiça de Abraão, por meio da fé, na promessa e na palavra, é comparada a um pré-anúncio do Evangelho. Não é um anúncio do Evangelho. Em Abraão não se manifestou o Evangelho. Aquilo foi uma prévia, uma preliminar da manifestação do Evangelho que viria desde João Batista em diante. Por quê? Exatamente por causa da semelhança. Justiça por fé numa palavra e numa promessa. E essa não é a tônica, esse não é o cerne, o núcleo do Evangelho. A justiça mediante a fé em Cristo, suas promessas, sua palavra, sua obra, sua vida. Por causa dessa semelhança,
O que ocorreu a Abraão é tomado como um pré-anúncio do Evangelho. O que ele ouviu é tomado como um pré-anúncio do Evangelho. E o texto continua: todos quantos, pois, são das obras da lei, verso 10 de Gálatas 3, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja como a justiça procedente da lei era de cumprimento das obras e preceitos de todo o livro da lei. 613. Vivemos época em que uns tentam praticar, obrar, realizar, fazer 613 preceitos da lei. Outros, alguns desses, mas pouquíssimos têm a fé e coragem de viver exclusivamente da fé e não se apegar a preceito algum. São Tiago alertou que aquele que cumpre todos os preceitos da lei, mas tropeça em um sequer, torna-se culpado de todos. São Paulo, por outro lado, disse que se alguém se circuncida, devedor é para fazer toda a lei. Quer dizer, se alguém abraçar os preceitos da lei, obriga-se a cumpri-los integralmente. Não pode ter a escolha livre de escolher esse ou aquele preceito. Quem se submete à lei, se circuncidando antes ou não se circuncidando antes, mas se submete ao dever de guardar os preceitos da lei, isso o obriga a guardá-los integralmente. E na falta do cumprimento integral, a pessoa torna-se culpada de todos. Por isso que ela acaba debaixo de maldição. Se bênção é uma condição advinda da justiça, a maldição é uma condição advinda do pecado. Se bênção é uma condição advinda da justiça, maldição é uma bênção advinda do pecado. Maldição é uma condição, corrigindo, advinda do pecado. Se Abraão foi abençoado porque antes foi justificado, porque ele é um justificado, maldito é aquele que está no pecado. Maldito é aquele que está na dívida. Maldito é aquele que está na transgressão dos preceitos. E essa, segundo a palavra apostólica, é a condição de quem está, busca estar, pretende estar, se esforça por estar nos preceitos da lei. Só nisso, caro espectador, você percebe o quê? Apesar de haver semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças, Moisés da primeira aliança e Cristo da nova aliança, o cerne dessas alianças é distinto. Enquanto o cerne da nova aliança é a fé, tal como ocorreu com Abraão, pai da fé dos cristãos, o cerne da anterior aliança é o cumprimento integral de seus preceitos. E em função disso, enquanto na anterior aliança se torna-se maldito por não ter cumprido todos os preceitos, na nova aliança se torna abençoado aqueles que recebem a justiça, que lhe é atribuída a justiça por causa da sua fé. Sim, essa diferença é abissal. Essa diferença salta aos olhos e por si só demonstra que nós não podemos estar debaixo de duas alianças ao mesmo tempo. Que nós não podemos estar debaixo do ministério dos mediadores e apóstolos das alianças ao mesmo tempo. Só podemos estar debaixo de uma aliança e debaixo do ministério de apenas um mediador e um apóstolo de uma aliança. E no versículo 11, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Já havia uma promessa em Abacuque de que o justo viverá, viria um tempo de justiça mediante a fé. Havia essa promessa. E se havia essa promessa, é porque até então o homem não tinha conseguido viver
pelas obras da lei, pelo cumprimento integral dos preceitos. Se Deus, pela boca dos seus profetas, no caso Abacuque, insistir em falar de um tempo futuro de justiça mediante a fé, é porque a justiça mediante o cumprimento dos preceitos não foi obtida. Por isso que no verso 11 ele diz, e é evidente, ou seja, é claro, incontestável, salta aos olhos, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, atenção agora, espectador, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos por eles viverá. Veja que a lei não guarda, sua justiça não guarda semelhança com a justiça da graça, que é mediante a fé. Ele é bem claro, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Repito, os apóstolos e mediadores das alianças guardam semelhanças. Qual seja, ambos trouxeram uma aliança. Entretanto, suas alianças são distintas. O cerne delas é distinto. Enquanto na anterior aliança busca-se obter justiça por obras da lei, pelo cumprimento dos preceitos da lei, na nova aliança se recebe a justiça mediante a fé. E ele é bem claro, verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Por isso mesmo elas não podem coexistir. A lei não procede de fé. Esse texto por si só mostra como elas não podem coexistir ao mesmo tempo na vida de alguém que se diga em Deus, sobretudo em Cristo. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo morre pendurado no madeiro para que toda a posteridade, todas as gerações futuras e aquela geração que estava vivendo a sua época, todos percebessem ele na condição de maldito, porque todos se encontravam na condição de maldito. E ele assumiu o nosso lugar para nos resgatar daquela maldição. Maldição proveniente do quê? Da transgressão dos preceitos da lei. Cristo, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, mas em Gálatas, também no livro de Gálatas, capítulo 4, diz que ele nasceu de mulher, sob, debaixo da lei, para nos resgatar da lei. Ele cumpriu a lei não para que prosseguíssemos em cumpri-la, mas para nos resgatar da lei. Por quê? Porque se insistíssemos em guardar a lei, fracassaríamos como todos sempre fracassaram e fracassam, e nos submeteríamos à condição de malditos, quer dizer, aqueles que estão em pecado. Abençoado é aqueles que estão na justiça, malditos aqueles que estão em pecado. Não são apenas os judeus, mas quaisquer povos de quaisquer religiões que tentarem existir e viver de preceitos para agradar a Deus, sempre fracassaram e sempre fracassarão. Apesar de toda sinceridade e dedicação, por mais que devam ser respeitados em sua religiosidade, é fato, nunca ninguém, antes, hoje ou no futuro, conseguirá cumprir todos os preceitos da lei ou de qualquer religião para agradar a Deus. E sempre estarão diante de Deus na condição de pecadores. Mas na graça, por meio da fé, escapa-se da maldição, escapa-se da condição de transgressor, pecador. Por quê? Porque a fé é a justiça de quem está em Cristo. Em Cristo, a justiça é atribuída mediante a fé. Por isso que Abraão foi usado como pré-anúncio do Evangelho. Por isso que a palavra recebida e crida por Abraão, que lhe garantiu justiça, se constituiu, segundo São Paulo, como um pré-anúncio do Evangelho. Porque aquilo era uma preparação para o que ocorreria a todos os povos que abraçassem Cristo e seu Evangelho. Todos os povos seriam abençoados, todos os povos seriam justificados mediante a fé.
Cristo, verso 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, qual seja a justiça, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito prometido. Aleluia, glória a Deus. Caro espectador, dê o like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança, Cristo Jesus, aleluia, mediador e apóstolo da nova aliança, se assemelha a Moisés, mediador e apóstolo da anterior aliança, porque tal como Moisés trouxe a lei, Cristo nos trouxe a graça, a nova aliança, o evangelho, a verdade. Mas nunca esqueçamos, tais alianças são distintas. A anterior aliança pretendia justiça pelo cumprimento dos preceitos e seus adeptos fracassaram, enquanto a nova aliança atribui justiça mediante a fé em Cristo Jesus e no seu santo evangelho. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu apóstolo, seja qual for o seu profeta, seu homem santo, seja qual for o seu ministro, seja qual for o seu líder, seja qual for o seu templo, suas obras religiosas, não importa. Com todo respeito e consideração te convido, venha para a graça de Deus, vem estar debaixo da justiça mediante a fé em Cristo e no seu santo evangelho. Vem estar debaixo apenas do ministério do mediador e apóstolo da nova aliança, porque Cristo, aleluia, apesar de ser semelhante a Moisés, por ter trazido tal qual ele uma aliança, trouxe-nos uma aliança melhor, nova, superior e eterna, frente à anterior aliança, aliança da justiça mediante a fé, e somente mediante a fé. Amém?